Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast, e esse vai ser um daqueles podcasts blá blá blá, que eu não tenho nada prévio para falar, como na verdade a maioria deles, além disso ainda vai ser um podcast que eu vou gravar de pé, andando de um lado para o outro, porque eu simplesmente estou acelerado e me sinto melhor assim. Basicamente como eram aqueles podcasts no começo da minha jornada. Eu me sinto tão estranho falando desse jeito. Mas como eram os primeiros programas, onde eu ainda tinha o meu emprego temporário em outro lugar, e quando eu trabalhava de madrugada, eu aproveitava para gravar, e daí eu gravava andando pelo salão do local, enquanto falava sobre sabe-se lá o que, porque eu não lembro nem o que eu falei no último programa, quem dirá num que eu fiz há 5 anos atrás. E, e eu não sei nem se tem alguém que me acompanha desde essa época. Talvez tenha alguém que, sei lá, descobriu o programa há 1 ano, há 10 meses e daí vai assistindo os programas anteriores, mas eu não sei se chega a assistir tão antigos assim. E não sei se tem alguém que me acompanha desde aquela época. Eu lembro que tinha um cara que vivia comentando nos vídeos, numa época específica. Ele tinha um avatar do. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tinha um avatar daquele cara lá, daquele anime que eu também não lembro o nome, entendeu? Enfim, ele tinha foto de um anime específico lá, que eu não lembro, não vou lembrar o nome agora. E ele vivia comentando também. Era lá pro 2020, 2021. E era essa época que ou eu gravava dentro do carro, ou eu gravava à noite no trabalho, porque eu ainda não morava sozinho, então eu tinha essa liberdade para simplesmente fazer isso dentro de casa, né? Não tinha essa liberdade. Na verdade não tinha também porque eu escolhia não ter, eu escolhia não contar isso para ninguém. E honestamente não me arrependo dessa escolha, porque eu achava muito estranho esse tipo de coisa, sei lá, vazar para as pessoas do meu círculo. Eu acho que eu não ia me sentir muito confortável. Mas de qualquer forma, essa época aí foi muito boa. Eu acabei de lembrar. Isso que é o bom de você começar a simplesmente gravar do nada. Você vai falando e você vai lembrando as coisas enquanto você fala. Isso é muito bom, cara. É muito bom mesmo. E é uma das coisas que me fez começar realmente a gravar esse negócio. Foi justamente essa coisa que tem de você, sei lá, quando você tá falando, você parece que o seu cérebro ele entra num modo de, eu não sei, jogo, alguma coisa assim, que ele acessa memórias que ele não acessaria normalmente, entendeu? E, enfim, eu lembrei dessa época aí, foi uma época muito boa, principalmente os dias que eu trabalhava de madrugada, era muito bom ficar basicamente não fazendo nada no serviço e ou ficando na minha salinha, que a minha função era meio que eu era meio que um porteiro, vamos colocar desse jeito. E a minha função era, sei lá, ficar olhando umas câmeras, mas honestamente ninguém ia conferir. E eu tinha lá uma sala enorme, tipo, era um prédio inteiro assim, comercial, que à noite ficava vazio e ficava só eu lá. Se eu quisesse, podia literalmente sair e ficar andando pelo prédio. Obviamente tinha câmera naquilo lá, mas eu não sei se algum dia alguém realmente, sei lá, olhou aquelas câmeras. Eu acho que aquelas câmeras elas só são usadas tipo em casos muito específicos, não tem ninguém, não tem ninguém para ficar olhando aquelas câmeras. Porque o cara que era responsável por olhar as câmeras era eu, e eu não, nem eu tinha acesso àquelas câmeras, então provavelmente ninguém olhava aquilo lá. E aquilo lá provavelmente só ficava gravando, sei lá, gravava por uma semana, um mês, caso acontecesse alguma coisa lá dentro, para depois eles puxarem. Então é bem provável que ninguém tenha visto que eu ficava andando de um lado para o outro e batendo punheta no centro da sala. Não, brincadeira, brincadeira, isso aí eu não fazia não. Mas é bem provável que ninguém saiba que eu ficava andando de um lado para o outro no meio daquela sala enorme, corporativa, de madrugada. E sei lá, tem um negócio de você andar nos lugares de madrugada que eu não sei, é simplesmente legal, cara.
É simplesmente legal. É claro que assim, tá em casa, sozinho assim também, sem muita perturbação, sem ninguém pra, sei lá, pra encher o saco, pra falar nada, é claro que é legal também, mas nossa, a acústica mudou forte aqui. Mas tem alguma coisa no fato de tem alguma coisa no fato de ser um ambiente, nossa, olha como muda. Eu vou fazer o seguinte aqui, que tem uma porta aberta, e eu acho que é isso que tá dando esse som. Não, não é não. A sala aqui ela é mais coisada mesmo. Fazer o que? Paciência. Mas é basicamente, eu não sei, assim, é claro que assim, sei lá, você mora sozinho na sua casa e daí, sei lá, tá à noite e não tem ninguém, dá uma sensação boa assim também. Só que é a sua casa. E se você mora sozinho, meio que isso não quer dizer muita coisa. Porque de dia também não tem ninguém. Na sua casa, o efeito é o contrário. Quando tem gente é que você sente uma sensação estranha. Porque não faz parte do normal ter gente. Só que lá não. Tem uma coisa em ter um ambiente vazio que não era para estar vazio. Tipo, você tá num lugar que geralmente você está acostumado a ver cheio de gente, cheio de movimento, cheio de cheio de conversa, cheio de vida e cheio de luz, porque geralmente esses lugares você vê eles de dia, e daí você vê esse lugar à noite e tem, eu não sei, é algum sentimento que bate que é simplesmente diferente. É simplesmente diferente e eu não sei explicar. É uma mistura de nostalgia com solidão, com um pouquinho de medo, mas não tanto também. E assim, é noite e não tem ninguém, então é um lugar que você sabe que é o mesmo lugar, mas parece que a noite ele é completamente diferente do que de dia. É diferente de você estar na sua casa, por exemplo, de dia e de noite. Muda, mas você sente que é basicamente o mesmo lugar, de certa forma. Mas esse tipo de lugar parece que são dois lugares diferentes. E eu sentia isso mesmo já estando acostumado, mesmo já estando nessa rotina há mais de um ano. Toda vez que eu precisava ir de madrugada lá, eu sentia essa coisa. Eu não achava ruim, não, eu achava legal. Mas é uma peculiaridade. Tem esses lugares, né? Que, tipo, eles passam uma energia diferente, estranha, única. Se você vai neles num momento que em tese não era para você estar lá. Por exemplo, escola, ambiente de trabalho, quais outros ambientes que podem. Eu acho, aí eu nunca passei por essa situação, mas eu acho que se você tipo andar por um parquinho, não necessariamente abandonado, mas sei lá, num dia que ele tá inativo, tipo, não é o dia dele abrir, mas ninguém desmontou os brinquedos. E daí você vai lá e você passeia, tipo, você não pode usar nenhum brinquedo que tá tudo desligado, mas você pode andar ao redor. Eu acho que a sensação é parecida também, tipo, aquela sensação de que eu tô num lugar onde as coisas deviam estar funcionando de um jeito, mas elas não estão, sabe? Você vê lugares que são projetados para ter uma certa dinâmica. Ambiente de trabalho também, tipo ali, no caso era um ambiente de trabalho, mas outros ambientes de trabalho também. Eu lembro quando eu precisava. Aliás, o próprio trabalho ali, a energia batia completamente diferente. A energia do trabalho diurno era muito diferente do trabalho noturno. A única coisa que não mudava é que em ambos os casos eu quase não fazia nada. Não, na verdade isso é uma piada, mas tem um fundo de verdade. Mas a única coisa que. Mas assim, por mais que não mudasse o mundo muito a questão do que eu fazia, do que eu tinha que fazer, do que eu tinha que deixar de fazer, à noite eu realmente não fazia basicamente nada. De dia eu fazia uma coisinha aqui e ali, mas é um trabalho muito tranquilo, tanto que eu podia, sei lá, eu podia
ler, tipo, eu podia... Agora eu também posso, só que agora eu realmente tenho que atender gente, tenho que passar recado, tenho que avisar pessoas, enfim, eu tenho que estar sempre fazendo a manutenção do administrativo do local, vamos dizer assim. E lá não, eu não precisava fazer nada disso. Eu só precisava informar alguma coisa aqui e ali e prestar um favor aqui e ali, levar tal coisa para tal pessoa aqui e ali, só que muito de vez em quando. Às vezes eu ficava um dia inteiro sem precisar de fato fazer nada. Só lá. Eu até achava bizarro aquilo. Mas como eu era jovem, bem jovem, eu não dava a mínima, entendeu? Só que mesmo assim, de dia ainda tem uma coisa que por mais que você esteja num trabalho meio, sabe, meio foda-se, sabe? Tipo, você sabe que você não precisa fazer muito, você sabe que tá tudo ok. Quando é um trabalho, quando era de dia, você se força, de certa forma, a ter uma certa compostura. Então, por exemplo, o trabalho exigia que eu fizesse a barba, que eu fosse de barba feita pro trabalho. E existia que eu colocasse o uniforme, que era um coletinho lá só, mas eu tinha que colocar. Eu ia lá, fazia barba, colocava o coletinho e aquilo dava meio que um simbolismo que, tipo, não, você tem que manter a compostura aqui. E quando era de madrugada, não tinha isso, entende? Não tinha nada disso. Tipo, basicamente, eu simplesmente, eu simplesmente ia pro trabalho e ficava lá existindo, sabe? Porque era noite e às vezes, como era essa virada, ela acontecia semana sim, semana não, você tinha que adaptar o seu físico, você tinha que adaptar o seu sono, e isso demorava um pouco. Então, às vezes, eu ficava lá com sono e tudo mais. Então, já tinha essa questão do sono, que a parte da madrugada, querendo ou não, você tinha que estar lá e tudo mais. Então, já tem o sono, que já te deixa mais foda-se pra tudo. Já tinha a questão que a noite não tinha absolutamente ninguém. E ainda tinha a questão que eu não precisava fazer a barba ou colocar colete. Tipo, eu só precisava ir lá e ficar lá. Então eu podia ir de moletom, eu podia ir do jeito que eu quisesse, porque era madrugada. Então eu sabia que não ia ter ninguém lá. Então meio que. Assim, eu só não dormia lá porque realmente não tinha uma cama lá. E também porque, sei lá, eu ia ficar paranoico, sei lá, eu já tenho dificuldade de dormir naturalmente, então eu não ia, nem que eu tentasse, eu ia conseguir de fato dormir. Uma, umas poucas vezes eu realmente tentei até conseguir tirar uns cochilos, e não deu em nada, não pegou nada. Mas na maior parte do tempo eu ficava acordado, com sono, mas acordado. Nos dias que eu ficava com sono, né, que não eram todos. Mas assim, a madrugada por si só ela já tem um negócio meio diferente, sabe? Tipo, você tá acordado de madrugada, você se sente meio único, sabe? Meio especial, porque de fato tá tudo quieto, não tem, a não ser que você more numa periferia, numa favela, enfim, um lugar que é amaldiçoado. A não ser que seja isso, você tende a ter silêncio absoluto à noite, sabe? Que era o que acontecia lá. Era um silêncio gigante e luzes artificiais. E era isso. E é isso, batia diferente. Mas foi uma época muito boa. Foi uma época realmente tranquila da minha vida. Eu, eu tava, é foda, né? O cara ele vai chegando numa idade, ele começa a ter as crises, né? Ele começa a pensar, oh meu Deus, porque eu não aproveitei tanto? Porque eu devia ter aproveitado mais? Porque isso, porque aquilo? E de certa forma, até certo ponto é verdade. Eu acho que qualquer um, não tem uma pessoa que não bata ali, não chegue perto dos 30 e não comece a pensar que ela deixou algo para trás. Ou ela não experimentou todas as drogas que ela queria experimentar, ou ela não transou o quanto que ela
queria transar, ou ela não viajou o quanto ela queria viajar, ou ela não fez nada disso, ficou o dia inteiro trancado no quarto, ou a pessoa trabalhou e juntou muito dinheiro, mas não aproveitou a vida, ou a pessoa aproveitou demais a vida, transou, usa droga, conheceu gente, viajou, mas não construiu nada de útil. Eu acho que assim é muito difícil você não deixar nada para trás. É muito difícil você chegar perto aí, assim, dos 30 e falar, eu estou pleno, não tem nada me incomodando. Tudo que eu queria fazer eu fiz. Porque, assim, é óbvio que não existe essa questão de você ser perfeito, sabe? Não existe essa questão de você viver tudo, porque a vida, ela só tem uma vida, toda vida ela tem um espaço limitado de tempo, todo dia tem um espaço limitado de horas, e não dá para fazer tudo, não dá para experimentar tudo. E se você tentar experimentar tudo, você vai experimentar tudo de forma superficial, o que eu acho que é até pior do que você deixar de experimentar algumas coisas, mas experimentar outras de uma forma mais profunda, né? Mas eu entrei, eu tava entrando nessa pira esses dias, de, oh meu Deus, eu não estou aproveitando a minha vida do jeito que talvez eu devesse, e não sei o que, e blá blá blá. Mas, olhando bem, por exemplo, eu tenho um primo que ele é mais velho, e ele aproveitou muito a vida na questão de festa, né? Ele festou bastante, pelo que ele fala, eu não sei se é verdade, mas ele não é o tipo de pessoa que tem o hábito de mentir. Ele transou com mais de 100 mulheres. Pra mim isso é muito, tá? Pra mim, dependendo do sexo, 100 pessoas pra mim é bastante, entendeu? Pra mim, pra mim é bastante. Eu conheço um outro amigo meu, que ele é bem comedor e tudo mais, e eu até tava conversando, faz tempo já que eu não converso com ele, mas eu tava conversando com ele e mais um outro amigo, e até esse amigo comedor, ele falou, cara, eu peguei assim umas... É claro, nessa época a gente tinha 24, 25 anos, a gente tinha meio que a mesma idade. Ele falou, eu peguei umas 25, 30 mulheres, né? Eu comia isso, né? E é meio que o padrão que eu tinha, assim, pra o que é um cara ser comedor, né? Tipo 25, 30, pô, tá bom. Mas dizem que hoje, tipo, é 60 pra cima, principalmente se for mulher. Eu, honestamente, acho um pouco demais. Eu me recuso a acreditar que seja tanto assim. Mas numa capital, não dá pra saber também, né? E honestamente, pouco importa. Não vai mudar muita coisa também. Mas enfim, de qualquer forma, eu não tive essa fase de aproveitar. Aproveitei sim, namorei, peguei uma aqui e ali, mas não tive tanto essa fase de aproveitar a vida, de ficar tipo 2, 3 anos direto na farra, bebendo e comendo mulher, e comendo um monte de mulher e bebendo. Isso eu nunca fiz, mas olhando pra trás eu percebo que aqueles anos que eu fiquei naquele empreguinho bom, eu realmente eu vivi uma vida muito nobre, muito plena, entendeu? Eu, eu pode-se dizer que eu vivi na excelência, eu vivi em uma boa performance, eu vivi gostoso, né? Porque nessa época eu não morava sozinho, então apesar de eu ganhar um salário mínimo, eu não precisava pagar conta nenhuma, não precisava me preocupar com isso, o salário ia todo para mim. Eu lembro que no começo não era nem um salário mínimo, era, sei lá, era 80% de um salário mínimo. E daí depois virou um salário mínimo. Mas eu lembro que, assim, era uma graninha legal que dava para aproveitar. Eu até nem aproveitei, eu guardava metade do dinheiro e mesmo assim dava para fazer algumas coisas, sabe? E com essa metade do dinheiro eu aprendi como é que funcionava o mercado cripto. Então foi o melhor dinheiro aplicado da minha vida, não só pela questão de do investimento em si, mas para aprender a lidar, para aprender a mexer, porque eu sou aquela pessoa que eu não consigo aprender algo se eu não estiver colocando a pele em jogo. Então eu nunca quis aprender sobre Bitcoin, sobre price action, sobre, sobre como é que você lê um gráfico só pela teoria. Se eu não tivesse a pele em jogo, aprendendo na prática, cara, eu simplesmente ia desistir.
Eu me conheço muito bem, eu ia desistir, ia largar de mão aos poucos até que ia deixar aquilo lá de lado. E, enfim, mas como eu tava com a pele em jogo, eu fui até o final e tô nesse mercado até hoje. E entendo ele muito bem hoje. Não muito bem, mas comparado ao que era naquela época, eu entendo muito melhor. Mas eu lembro como é que era nessa época, o contexto de tudo, e era simplesmente muito bom, cara. Tipo, era uma semana onde ainda tinha 2 dias que eu precisava ir de manhã, né? E aí o resto da semana eram 3 dias que eu ia sempre de madrugada, né? 3 dias seguidos que eu ia de madrugada. Então era quase que um feriado, semana sim, semana não, tipo, era quase que um feriado. Porque por mais que eu precisasse ir lá, de certa forma era bom, porque estava em época de pandemia, ninguém estava saindo de casa, então eu tinha um motivo para sair de casa, mesmo que fosse de madrugada. Eu ficava lá, depois eu inevitável. A única coisa que realmente incomodou nessa época, porque eu dei o azar de um monte de vizinho ao mesmo tempo começar a querer construir, fazer barulho e encher o saco. Mas olha, se eu morasse num lugar um pouquinho mais afastado, onde, sei lá, tipo, mesmo de dia é difícil ter barulho, cara, literalmente ia ser o céu. Porque eu basicamente iria trabalhar 2 dias e ter 3 dias de feriado, onde o meu trabalho ia ser ficar num lugar de madrugada. E era, na verdade, isso. A única coisa que me incomodava é que realmente sono de dia, dormir de dia por si só. Ali eu aprendi que dormir de dia realmente é ruim, né? Mas, como é que eu posso dizer? Era uma época que eu ainda gostava, achava da hora ficar acordado até tarde, então não era tão oneroso assim. E, enfim, foi um bom tempo aproveitando a vida desse jeito. E no fim das contas foi exatamente isso. Foi uma forma diferente de aproveitar a vida, mas foi, de certa forma, uma forma de aproveitar a vida. Foi onde eu comecei esse podcast e foi mais ou menos nessa época onde eu comecei tudo que eu colho os frutos hoje. Foi nessa época que eu comecei a estudar para concurso, foi nessa época que eu decidi sair da minha faculdade, eu vi que, sei lá, não estava sendo para mim, se eu continuasse naquilo eu ia ser só um cara frustrado, com um curso, sabe, aquele cara que tá 10 anos e ainda não terminou a porra do curso, e quando terminar, tipo, não vai servir para quase nada. Eu ia ser esse cara, então, quando eu consegui esse emprego, eu simplesmente quiquei a faculdade, sabe, não, eu não vou ser esse cara, quiquei a faculdade. Foi nessa época que eu comecei a investir em Bitcoin, foi nessa época que eu comecei foi nessa época que eu comecei a... O que mais eu comecei nessa época? Foi nessa época que eu comecei esse programa aqui, por mais que ele não tenha crescido muito, pelo menos em tempo de duração ele cresceu, e foi nessa época que eu comecei esse programa, e foi nessa época que eu comecei de fato a estudar um pouco mais a sério para concursos. Não muito a sério, porque eu não. Nessa época aí, deu ali o finalzinho. Eu lembro que ali deu o finalzinho do, do emprego, né? Quando eu tava para sair do trabalho. E aí era. Meio que parece que foi de propósito. Foi um teste e eu falhei miseravelmente nesse teste, né? Que foi o seguinte: ali surgiu um concurso para fazer um concurso municipal para uma cidade vizinha da minha. Se não me engano, pagava acho que um salário mínimo e meio, não sei. Aí eu fui lá, eu fiz a prova, não estava esperando passar e de fato não passei. E aí o que acontece? Eu não passei na prova, mas eu tava confiante que eram as duas grandes coisas que eu estava estudando firme nessa época. Era para concurso e era sobre criptos, né? Eu realmente estava confiante nessa época que eu ia conseguir vender assim, no topo e eu ia esperar cair e eu ia ficar rico. Eu realmente estava com essa mentalidade, entendeu? Que tudo ia dar certo, tudo ia deslizar muito bem. Eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu era o pica e não sei o quê. E cara, muito.
Cara, chega a ser sinistro a coincidência, porque assim, a data que eu saí desse trabalho foi mais ou menos a data que teve esse concurso, que eu não passei, e mais ou menos a data onde foi o último topo do Bitcoin, né? Que teve lá o primeiro topo, depois teve o segundo topo, e quando teve esse segundo topo, foi quando eu saí do trabalho e, e também, assim, eu lembro que eu saí, tipo assim, sexta foi o meu último dia, domingo foi a prova do concurso, e sei lá, o topo foi quarta-feira, coisa assim, depois da semana em que eu saí. Foi tudo muito rápido e eu não tinha a menor ideia que depois aquilo ia passar por um momento bem decadente. Até porque outras áreas da minha vida elas estavam em ascensão, então eu não percebi tanto de cara. Porque no começo, quando eu tava. Caralho, isso daqui virou meu pequeno diário. Eu tava querendo falar sobre Monark, eu tava querendo falar sobre. Tava querendo falar sobre. Sei lá, na verdade, sei lá, eu, eu, eu liguei esse programa com a intenção de, sei lá, falar um pouco do Monark e sobre tentar formular uma explicação filosófica sobre a vida, mas no fim das contas acabou sendo só sobre eu e mim, e talvez seja até melhor assim, porque talvez tentar falar de uma forma pretensiosa sobre um assunto que no fim das contas eu não entendo e eu não estou interessado, só vai tornar isso daqui chato, né? Então é melhor eu falar de mim, porque pelo menos a minha experiência ela tem substância, porque afinal de contas eu vivi o negócio, do que, sei lá, falar do Monark ou, não sei, de filosofias que no fim das contas eu não entendo de verdade e não me importo de verdade. Mas enfim, eu lembro que. Cara, agora eu tô ficando ofegante, tô sentindo que eu tô começando a expirar no celular. Agora é hora agora é hora de sentar e terminar esse negócio sentado. Ah, mas eu lembro que foi tudo muito ao mesmo tempo, só que outras áreas da minha vida estavam em ascensão nessa época. Então eu não prestei muita. Eu não me liguei muito, não prestei muita atenção que as coisas estavam. Elas tinham. Na verdade, não teria. Eu acho que nem sozinho teria como prestar atenção, porque. Porque. Porque quando você tá no auge de algo, é engraçado que você não percebe que aquilo lá tá sendo um auge, entendeu? Eu não digo auge geral, mas quando você tá no seu topo, é que nem. É literalmente que nem o mercado. Você nunca sabe que aquilo lá é de fato o seu topo. Você sempre pensa que você vai ficar melhor, entendeu? Só que às vezes não, entendeu? Às vezes você chega num limite e depois daquilo você não consegue ultrapassar. Você não consegue fazer algo tão grandioso quanto. Tem gente que consegue, tem gente que vai até o final da vida ficando cada vez mais foda. Tipo, você pega os escritores russos, você pega principalmente o Dostoiévski, que é o meu favorito, né? O cara foi escrevendo e cada livro foi ficando melhor que o anterior, e o último livro dele foi pica pra cacete. Eu ainda acho que Os Demônios bate de frente e até supera, mas o cara fez livro foda até o final da vida. Tolstói também, mas tem os caras que, se você for ver bem, principalmente banda de rock, cara, tipo, o cara lançou um álbum com 25 anos, depois lançou outro com 27, aí acabou, entendeu? Se você pega o Guns N' Roses, é um exemplo muito bom. O Axl Rose, né? Ele tinha 25 anos quando lançaram o primeiro álbum, aí depois lançaram o segundo lá, que tem aquele cara escrevendo no papel, eles lançaram esse em 87, o outro em 91, em 91 ele tinha 29 anos, e acabou, entendeu? Foi um negócio muito foda aos 25, foi o primeiro auge dele, depois teve outro negócio muito foda aos 29 e depois acabou, entendeu? Não tem mais nada. Foi só a bancarrota. Continuou fazendo coisa, continuou, mas não chegou no mesmo nível que era as coisas antigas. E provavelmente o cara ele não, se você perguntasse, esse álbum que você acha que é a maior coisa que você fez? Ele, não, vai vir coisas muito melhores. E nunca veio, e não vai vir, entendeu? Agora já passou, entendeu?
Mas na época, provavelmente, ele não diria, nossa, eu estou vivendo no meu auge. Ele provavelmente ia falar, não, estamos fazendo coisas ainda melhores, porque esse é a toada, esse é o ritmo, né? A gente sempre pensa que a gente vai melhorar e progredir. Mas às vezes tem, sei lá, um limite biológico, ou um contexto que faz certa época da sua vida ser realmente o prime, entendeu? E às vezes essa época é quando você está mais velho, às vezes é quando você é bem jovem. Não tem como saber. Mas enfim, ali eu não considero o meu prime de vida, mas realmente foi uma época onde eu realmente, sei lá, tipo, ali, ali eu realmente posso considerar que eu tava voando, assim, que eu tava numa fase muito boa da minha vida, vamos colocar dessa forma. Porque eu tava lá, tava ganhando dinheiro, tinha feito um círculo social com alguns amigos, então tava bem confortável em relação a isso também. O que mais que eu tava nessa época? Nessa época eu também tava, já tinha saído com uma mulher, tava confiante com isso também. Os concursos, tava trabalhando ainda. Então, assim, tava tudo muito bom. Só que depois, por exemplo, é sobre a questão de não perceber que aquilo foi uma pegada muito boa e que aquilo tava acabando, tava para acabar, porque você nunca espera que um momento bom da sua vida vá acabar. Você acha que aquilo vai durar. E às vezes, quando ele acaba repentinamente, porque eu tive outros momentos que eu também estava voando, estava tudo muito bom, e do nada a coisa virou. Só que nesses momentos, a coisa ela foi muito rápida, né? Quando eu tinha, por exemplo, 20 anos, eu estava num momento muito bom, tinha amigos, tinha namorada e estava tudo correndo bem. Estava fazendo faculdade, a única coisa que estava incomodando era realmente a faculdade, que já estava ficando meio cansado. Mas de resto, a minha vida estava bem fluida. E aí eu simplesmente sofri um acidente, né? E que não me sequelou, né? Mas eu fraturei um osso, mas não, eu fraturei a clavícula, então não foi nada que afetou a minha agilidade física, nem coisa do tipo. Mas depois daquilo eu fiquei de cama, zoou um pouco a minha vida e aquela fase eu nunca mais recuperei depois daquilo. Tipo, foi realmente uma fase que estava muito boa e aí depois deu uma zoada legal, porque assim, eu lembro que nessa fase eu tava com um grupo de amigos, tava com um negócio próprio, tava revendendo doce, assim, eu tava realmente desenrolando na vida, né? Tava fazendo faculdade, tava empreendendo, tava namorando, tava fazendo luta, enfim, eu tava realmente vivendo. Aí, depois do acidente, não deu mais para fazer a luta, porque o braço estava imobilizado. Pouco depois já pararam com as lutas mesmo. Os amigos do busão para a faculdade, cada um foi para um canto. A minha turma eu perdi, na faculdade eu tinha perdido de vista, porque eu perdi um período devido ao acidente e fui fazer com outra turma. O que o meu amigo mais próximo dessa época, ele tinha trancado a faculdade para começar um EAD. A única coisa que tinha sobrado tinha sido a minha namorada, e com o tempo, com briga e tudo mais, até a gente acabou se distanciando e terminando. Aí a gente ficou nessa de termina, volta. Depois de um tempo a gente até acabou voltando, mas teve umas fases bem difíceis, onde nem namorado eu tinha, eu tava realmente sozinho, sabe? Isso foi um ano depois desse ano que estava tudo fluindo bem e tudo mais. E eu era bem novo, né? Eu ainda tinha uns 20 anos. Aí depois teve essa outra fase, só que essa fase, ao contrário da primeira, que foi tipo um acidente, um negócio assim, pum! E daí você tem um contexto muito claro de onde é que as coisas começaram a dar errado. Dessa vez foi tudo muito cinza, muito gradativo. Então eu tive. Assim, eu não tive um grande trauma. Beleza, o emprego acabou, mas não foi traumático, até gostei, por mais que fosse um emprego tranquilo. É o famoso espírito de vagabundo, né? Quanto menos, melhor.
Então, tava para acabar mesmo, não tinha o que fazer, então beleza, né? Fiquei sem o trabalho. Na minha cabeça, o Bitcoin ele ia cair para subir mais, então quando ele caía eu não ligava muito, eu tava achando, eu sei muito, eu sei o que vai acontecer, ele vai subir muito mais, então eu tava nesse momento de espera. Tinha ali meu círculo social e até conheci uma guria muito interessante nessa época e tudo mais. Então, por mais que as coisas estivessem dando errado, entre aspas, por um lado, na questão profissional, concurso, dinheiro, trabalho, no lado social ela estava muito boa. Só que daí eu acabei me mudando nessa época, né? E aí o que acontece? Eu já tinha perdido o dinheiro, eu já tinha perdido o trabalho e eu já tinha perdido. E só, basicamente, eu tinha perdido o trabalho e estava perdendo gradativamente os meus investimentos. Então eu tinha perdido muito pouco. E concurso também eu tinha perdido, mas tipo, também não tinha dado muita bola quando não tinha passado. Então, eu estava gradativamente ficando numa situação pior, mas como não foi nada repentino, como tinha sido da primeira vez, eu meio que não me liguei muito. Eu acho que inclusive, é assim que muito cara cai nessa armadilha de, sei lá, ficar muito tempo encostado na casa da mãe e acabar virando tipo um adulto disfuncional, um cara que tem 28, 29 anos e nunca trabalhou, nunca beijou, nunca, sei lá, nunca fez coisas meio básicas assim, né? Nunca tirou uma carteira de motorista, sabe? Umas coisas meio básicas. Nunca pegou um ônibus interestadual sozinho, por exemplo, sabe? Coisas básicas mais de adulto e o cara nunca fez, por exemplo. E enfim, esse tipo de cara, eu acho que ele entra nessa situação justamente porque é uma coisa que não é traumático, sabe? Tipo, é gradativo. O cara, ele já é meio disfuncional no ensino médio, aí o ensino médio termina, aí o cara resolve, sei lá, tirar um ano sabático. Se o pai ou a mãe, ou geralmente só a mãe, é mais, sei lá, mais leniente, acaba fazendo vista grossa pra vagabundagem do jovem. Aí o ano vai passando, aí aquele ano vira o mais um e vira mais um, e o cara ele não vai percebendo que ele tá se afundando numa disfunção porque ele não está convivendo com outras pessoas, então ele não percebe a própria degradação. E isso é muito triste. E eu acho que isso acontece justamente porque é algo gradativo, entendeu? Não é repentino. E foi meio que aconteceu comigo, foi algo gradativo, eu fui perdendo as coisas e não fui percebendo. Eu só percebi porque eu me mudei. Quando eu me mudei, eu perdi a garota da hora que estava saindo, perdi meu círculo de amigos, eu mantive contato por WhatsApp, essas coisas, mas não chega nem perto de você poder ver a pessoa pessoalmente. E aí eu ainda tinha aquela esperança, porque eu ia encontrar alguns parentes, né? Então eu tinha aquela esperança de, não, mas eu vou encontrar umas pessoas que eu vejo há bastante tempo, que eu vejo desde que eu nasci, então eu ainda vou ficar num lugar seguro. Mas não aconteceu isso, né? Eu vi que não era a mesma coisa, a interação já não era a mesma coisa, entendeu? É muito louco porque, assim, às vezes tem alguma pessoa que numa época da sua vida era muito bom conversar com ela, era muito prazeroso e até te beneficiava em vários aspectos da sua vida. Só que o tempo passa, você muda, a pessoa muda e alguma coisa não bate mais. Parece que você nem tá conversando com a mesma pessoa. E meio que aconteceu isso. E aí, basicamente, eu perdi aquilo que faltava para perceber que eu tinha realmente que eu tava na merda, que era o círculo social, né? Que era o que tava segurando o aspecto profissional e ir pra casa do caralho. Só que foi bom, de certa forma, porque foi aí que eu me movimentei pra, enfim, pra recuperar. Então, tipo, eu tive uma fase muito boa, né? Que eu tava trabalhando, não trabalhando e ganhando uma grana e podendo estudar e não sei o quê. Aproveitei meia bomba, entendeu? Eu acho que podia ter aproveitado mais. Ficou de lição. Eu tive uma fase ruim, né? Onde primeiro eu perdi dinheiro, perdi
emprego enfim, não tive conquistas, né? Aí perdi, mas ainda tinha o lado social segurando, aí eu perdi também o lado social. E aí realmente eu fiquei na merda, né? Eu fiquei com tudo isso, naturalmente você acaba perdendo um pouco da sua confiança também. Só que aí é aquela história, né? Eu já tô embaixo, daqui é só pra cima, e então fui fazendo as coisas, fui fazendo, e consegui outro trabalho melhor, pagando melhor. O único aspecto pior do trabalho, entre aspas, é que nesse trabalho eu realmente tenho que trabalhar, porque né, eu ganho mais, então quanto mais você ganha, mais responsabilidade você vai tendo, mais trabalho você vai ter que ter. Mas honestamente, aquele emprego que eu tive naquela época, realmente foi um emprego de época, tá? Se eu posso dizer, cara, se eu continuasse naquele emprego até hoje, tipo. Inclusive, teve no finalzinho daquela época, eu nem trabalhava mais de madrugada. Tipo, eu já conseguia trabalhar. Eu já conseguia trabalhar só à tarde, porque o outro cara, que era um colega meu, eu revezava com ele, o cara saiu, porque o cara tava com dívida e precisava de um emprego que pagasse mais. E eu fiquei um bom tempo lá, uns bons meses sozinho lá, trabalhando só à tarde, né? E, e honestamente eu até gostei mais, porque era muito bom trabalhar de madrugada, mas é aquele ponto que eu quero entrar agora. Até isso, no finalzinho, já estava enjoando. Tanto que eu pedi pro meu chefe, né, pra, pra mudar, ao invés de trabalhar de madrugada, trabalhar no turno da noite normal. Tipo, ao invés de ser da meia-noite às 6 da manhã, seria das 6 da tarde até meia-noite. Ele deixou. E ficou por isso mesmo, né? Só que depois nem precisou mais que o outro cara meteu o pé e só eu fiquei trabalhando lá no período da tarde. Só que já era no finalzinho e eu sinto que se eu continuasse lá até hoje, eu ia começar a me sentir. Eu ia começar a me sentir mal, cara. Porque até então eu trabalhava lá e eu via, tipo, eu trabalhava com policiais, né? Eu não era policial, mas eu trabalhava com uma área que era atrelada a eles, né? Então eu via policial direto e eu via os caras jovens, mas ainda assim tendiam a ser mais velhos que eu. Tipo, eu tinha meus 23 anos, os caras tendiam a ter, assim, no mínimo 25, 26. Mas se eu continuasse lá, eu ia começar a perceber que os caras iam estar mais jovens do que eu. Iam estar lá sendo, de fato, PMs e eu sendo só um cara que olha as câmeras e, e isso é muito. Isso é uma coisa que começa a te pegar só depois de uma certa idade, né? Você percebe que não é só questão de conforto, é uma questão de orgulho, de, de, sei lá, de honra. Eu acho que essa é a palavra de honra, sabe? Tipo, você vê um cara mais jovem que você exercendo algo mais realmente funcional quando você tá lá sei lá, só mexendo ali num negócio, assim, basicamente não fazendo bosta nenhuma e ganhando um dinheiro que é um dinheiro, é legal, mas assim, não chega nem perto a um salário de verdade, né? De um adulto, que era a minha realidade na época, né? Aliás, um dos meus erros foi demorar um pouco para começar a me ver como adulto, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu tentaria me ver como um homem, me ver como um adulto mais cedo, porque eu lembro que nessa época eu ainda me enxergava como eu não digo um adolescente, mas eu me enxergava como um jovem no sentido de não ser um adulto pleno, e querendo ou não, você já é um adulto pleno, sabe? Você deixou de ser adolescente, você já tem que se enxergar como um adulto pleno, e eu não me enxergava dessa forma. E eu comecei a me enxergar mais como um adulto realmente depois que eu levei essa queda, depois que eu levei esse olé da vida e comecei a ver investimento caindo, a perder, a ter que lidar com perda, a ter que lidar com mudança, a ter que lidar com estresse, a ter que lidar com cobrança de família. Ali eu comecei a me sentir realmente um adulto. Ali eu senti a pressão, ali eu comecei a de fato crescer um pouco. E aí eu consegui dar a volta por cima, consegui um emprego melhor, um emprego com salário um pouco melhor,
Não é um emprego ainda, tipo, um emprego que você bate no peito e fala, não, eu sou muito foda com esse emprego. Mas é um negócio que já dá dignidade e independência, né? Cara, por mais que seja um trabalho um pouco mais oneroso do que era naquela época, e por mais que o salário não seja absurdamente maior, já é um sinal de evolução. E eu não, se eu pudesse escolher, eu não trocaria, tipo, voltar para lá e ficar naquele lugar. Aquilo realmente foi algo que foi muito bom, porque foi num contexto muito específico e não tem como replicar aquilo. Tipo, foi uma coisa que aconteceu naquele contexto e daquele jeito, e é isso. A única coisa que eu me arrependo daquela época é realmente não pegar mais pesado em estudar a sério para alguma coisa, para algum concurso, ou sei lá, qualquer coisa. Eu estudava as coisas, eu estudava inglês, eu estudava para concurso, mas a grande verdade é que eu fiquei um bom tempo da minha vida meia bomba, sabe? Tipo, fazendo as coisas meia bomba. Tipo, teve lá a faculdade, que eu fazia as coisas num ritmo como qualquer um, mas meio automático. Aí teve o acidente, aí teve uma parte onde eu fiquei meio na merda, mas ninguém me cobrou muito, acho que por questão do acidente, qualquer um ficava meio culpado de cobrar. E aí teve esse emprego joia que eu consegui, né? Empreguinho legal. E muito, muito maior chupeta, né? Então, ali eu meio que, ao invés de ver como uma oportunidade para. Eu, de certa forma, eu sabia que aquilo era uma oportunidade, mas eu estava tão vislumbrado em ter um emprego tão tranquilo, que ao invés de eu usar aquilo como trampolim para realmente galgar passos maiores, eu meio que me enganava, eu meio que até fazia isso, mas muitas vezes eu só me enganava mesmo, que só tava progredindo, mas só tava vivendo gostoso, aproveitando uma vida de semi-desempregados, só que assalariado e sei lá, por não estar, sei lá, saindo e enchendo a cara, na minha cabeça eu estava em um processo de progresso e não era necessariamente o caso. Era até certo ponto sim o caso, porque eu ainda juntei dinheiro, eu ainda investi em cripto, eu ainda detupliquei meu patrimônio, então eu também não tiro o mérito que eu fiz muita coisa nessa época, mas olhando para trás, eu vejo que eu podia ter feito bem mais. Mas é isso, né? Quando você olha para trás, você sempre vai falar que podia ter feito mais. Essa é a magia da vida, né? Você sempre vai achar que podia ter feito mais e às vezes nem podia, mas é a esperança de saber que podia ser melhor, né? Mas é isso, né? Foi um podcast bem, bem pessoal, bem mais do que eu achava que iria ser. E eu tenho que parar de fazer esses podcasts sem roteiro, senão eu começo a falar. Senão eu começo a falar da minha vida como se fosse um bêbado num bar, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E sei lá, isso aí é meio tosco. Mas é isso, foi o programa de hoje, é o que deu, é o que saiu. E foi isso. Eu só espero que esse negócio que eu não tenha abafado o microfone, porque eu não vou, sabe? Se eu ver que o áudio ficou abafado por acidente dessa vez, eu não vou regravar outro programa falando da minha vida e provavelmente vou falar, sei lá, de astronautas, bananas, gatos, enfim, não sei. É isso e até a próxima.